Meus amigos, a Carla Zambelli, assim, tem uma cara de pau que é inacreditável. A gente sabe que ela, atua compartilhando desinformação, fake news, mensagens que confundem aqueles que seguem ela nas redes sociais. E desta vez ela acabou postando algo que, se o presidente dela viu aquilo, o partido dela, que é o Valdemar da Costa Neto, viu, deve ter ficado constrangido, não deve ter gostado nada do que ela compartilhou. Vou mostrar pra vocês aqui, trazer algumas reflexões, só que antes, dê uma conferida aí. Se você chegou no canal Cortes do Politizando, viu que não tá inscrito, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, isso é muito importante, assim como deixar o like se gostar do vídeo. Mas se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que esse nosso vídeo chegue a mais pessoas, elas venham para cá, porque aqui nesse espaço nós lutamos por um Brasil melhor. Então, bora pro vídeo. Pessoal, então é o seguinte, vejamos aí o que postou, a Carla Zambelli. É uma coisa realmente lamentável. Ela vai lá e escreve o seguinte: alguém consegue explicar? E qual a diferença entre eles? Eu vou explicar aqui. Ela vai escrever lá: José Dirceu, indulto, valeu. Cesare Battisti, indulto, valeu. Daniel Silveira, indulto, não valeu. Algum jurista consegue explicar isso? Provoca lá a deputada, que foi a mulher mais votada do Brasil nessas eleições para deputada federal. Lá em São Paulo ela só ficou atrás de Guilherme Boulos. Tem equipe muito grande, tem assessores e faz isso aqui, espalhando esse tipo de desinformação. Aí tem gente que pega essa imagenzinha, e baixa, espalha em grupo de WhatsApp. A própria divulgação dela alcança muita gente, por isso é importante que vocês compartilhem um vídeo aqui como esse. E eu, que nem jurista sou um youtuber e um comerciante na cidade de Uberlândia, eu vou responder a pergunta dela. E não tem assim, nossa, tem que ser alguém muito especial para saber responder. Não, basta pesquisar. Vamos começar aqui, já que ela quer saber a diferença entre eles. Daniel Silveira recebeu indulto de Bolsonaro, E, como em todos os outros casos, cabe ao STF decidir pela validade ou não, e foi considerado inconstitucional. O ex-presidente Bolsonaro agiu com desvio de finalidade ao conceder o indulto. Daniel Silveira não é um condenado qualquer, um injustiçado. Ele era, não sei se continua sendo, porque eu vou falar daqui a pouco, está abandonado na cadeia, um aliado de Bolsonaro, e só recebeu indulto por isso. Então ficou claro aqui, para o juiz, para todo mundo, que foi um indulto com claríssimo interesse político. Sobre Cesare Battisti, Lula, nem nenhum presidente deu indulto, ao italiano, não. O que o Lula fez, na minha opinião, de forma errada, sim, aqui eu não passo pano para ninguém, foi negar a extradição do Battisti para a Itália. Tinha que ser extraditado quando a Itália pediu. Inclusive, vejam isso, matéria aqui de 2020, o ex-presidente Lula afirmou em debate pela internet nesta quinta que errou ao negar a extradição do italiano Cesare Battisti em 2010. Então Lula, 10 anos depois, reconheceu que errou, e aqui vai dizer que, condenado à prisão perpétua na Itália por envolvimento em assassinatos promovidos na década de 70 por grupos de extrema esquerda, Battisti conseguiu refúgio no Brasil por quase uma década. O italiano só confessou envolvimento nos crimes após fugir da extradição e ser preso na Bolívia já em 2019. Então não foi Lula, não foi ninguém do PT, nem Michel Temer, nem Dilma, nem Fernando Henrique que concedeu indulto ao Battisti, nem o STF. O que Lula fez foi negar a extradição. Então isso aqui por si só já é uma flagrante mentira compartilhada pela prezada, provocando aqui, Carla Zambelli. Ah, mas José Dirceu também não recebeu o indulto do Lula, Vamos aqui o que diz uma matéria da época em que o José Dirceu recebeu o indulto, que foi em outubro de 2016, após o STF acatar um pedido de sua defesa e seguir o parecer favorável à extinção da pena emitido pela PGR, que na época era comandada pelo PGR, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Mas, mesmo com o perdão da pena do mensalão, Dirceu permanecerá preso, diz aqui a matéria, em Curitiba, por envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Ele é acusado de receber propina de fornecedores da Petrobras. Por esse crime, ele já foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão. Então recebeu por conta do mensalão, atendendo a diversos critérios lá, e aí mesmo assim não foi pra rua na ocasião. E por falar em mensalão, sabe quem também que foi condenado e depois recebeu o indulto, ô Carla Zambelli? Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido que você está, o presidente do partido de Bolsonaro. E aí no dia 5 de maio de 2016 vai dizer que o STF, que eles criticam agora, mas na ocasião, opa,
Aí o Valdemar da Costa Neto agradeceu porque o STF concedeu o indulto a mais de um condenado no processo do Mensalão. O beneficiário desta vez é o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, que está livre de cumprir o restante da pena de 7 anos e 10 meses, que começou a cumprir em dezembro de 2013. Então aqui ele ficou pouco mais aqui de 3 anos, 2 anos e meio. E aí já recebeu aqui o indulto e foi pra rua quando foi preso aqui nessa ocasião, vai dizer a matéria. Ex-presidente do PR, Valdemar foi condenado à prisão e ao pagamento de mais de R$1 milhão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Gente boa, hein? Ele estava em prisão domiciliar desde novembro de 2014 em Brasília. Mas agora, para Zambelli e para o Bolsonaro, é um homem correto, não um conservador de direita, um liberal na economia, e agora é até chefe e patrão de Bolsonaro. Bolsonaro, só a informação que recebe R$40 mil mais ou menos por mês, né, de salário do PL, que o Valdemar, então, aqui agora é o chefe do Bolsonaro, né? E também a Michele Bolsonaro também recebe aí algo em torno de 40 mil. E aí, será que a Zambelli vai fazer uma postagenzinha reclamando do indulto dado ao presidente do seu partido? Né, poderia colocar ali, como o caso do Cesare Battisti foi, né, uma negativa de extradição, né, o caso do Valdemar foi um indulto, mas não por um presidente, enfim, como foi o caso do Bolsonaro e Daniel Silveira. Então, talvez ficaria até menos mentirosa a imagem da Zambelli se colocasse no lugar do Cesare Battisti e Valdemar da Costa Neto. Bora, Carla Zambelli, coloca aí ou não vai ter coragem, né? Sabe quem mais se beneficiou do indulto lá na galera do Mensalão? Roberto Jefferson, esse, né, patriota que estava aí pegando até em armas para defender o Bolsonaro e atacar o STF. Então, no caso do Dirceu e outros mensaleiros, não foi indulto presidencial como o de Bolsonaro dado a Daniel Silveira. Foi nesses indultos, tipo natalinos aí, que são dados a muitos presos por diversos motivos, desde que atendam a alguns critérios. Você e eu podemos concordar ou não com isso, mas não pode é só fazer aqui igual a Carla Zambelli, que espalha mentiras e desinformação nas redes sociais, tentando misturar como se todos os 3 casos fossem iguais, quando não são e são bem diferentes. E vocês? O que vocês acham de tudo que eu falei aqui? O comentário, a opinião de vocês é muito importante. Se puder, claro, compartilhe, espalha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Boa semana aí.